Meus irmãos, nós vamos dar início então ao culto desta noite. Culto de adoração ao nosso Deus. E vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor agora. Oremos então. Deus eterno, te louvamos, ó Deus, pela grandiosidade do teu amor. Te louvamos, ó Deus, pelo poder, por essa salvação maravilhosa que tu nos concede. Clamamos a tua bênção para esse momento de culto. Que seja esse, Senhor Deus, um momento de oportunidade para aqueles que ainda não te conhecem e que tu, através da tua graça e misericórdia, salve aqueles, ó Deus, de acordo com a tua soberana vontade. Esteja, Senhor Deus, nos abençoando, nos fortalecendo, trazendo sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, nós vamos ler o texto que servirá de base para essa noite, para o sermão desta noite, que está registrado lá no livro de Marcos, lá no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 30 até o 34. Capítulo 6, do versículo 30 ao 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós vamos comentar o texto 34 dentro desse contexto. Ao desembarcar, viu Jesus. O olhar de Jesus. Como Jesus olha para uma pessoa, como que Jesus olhou para a multidão. Não é? O texto deixa bem claro para nós que eles estavam cansados, ao ponto de Jesus reconhecer isso neles, e ele também. Se retiraram para descansar. Mas o texto também narra que muita gente viu para onde eles estavam indo. Então se juntou e correram para lá. Foram a pé até onde eles estavam. Quando Jesus chegou, a multidão já estava lá. Não é? E aflitas e cansadas e como eles tinham saído para um lugar mais distante um pouco, por isso nós vamos entender o título desse parágrafo todo, que é a primeira multiplicação de pães e peixes, porque eles foram em busca de Jesus. Mas Jesus não foi para lá para trabalhar, ele foi para descansar, ele foi para repousar com os discípulos, para ficar a sós num lugar solitário. Mas a multidão não deixava ele descansar, porque a multidão tinha e ainda tem muitos problemas. São pessoas aflitas, né? São pessoas aflitas. E Jesus Cristo está cansado, mas quando ele desembarca do outro lado, ele vê a multidão, e quando ele olha para a multidão, ele tem um olhar bem diferente de muitos de nós. Nós vamos ter que aprender esse texto hoje, a forma como Jesus olha para as pessoas, se é a mesma forma que nós estamos olhando para as pessoas. Não é? Se nós já confessamos Jesus Cristo como nosso único e eterno Salvador, surge uma pergunta: será que o meu olhar tem sido o mesmo olhar de Cristo? Você vê que Jesus chega cansado do outro lado, ele não vira e fala assim, vou embora, né? Jesus tem um olhar de compaixão. A primeira coisa que nós vamos observar no texto, que Jesus Cristo tem um olhar de compaixão. O que é um olhar de compaixão? O olhar de compaixão é aquele olhar que não manda as pessoas embora, porque está cansado. Isso mesmo. O olhar de compaixão é aquele sentimento, aquele olhar que vai olhar para a pessoa e vai sentir a dor dela.
vai sentir as aflições dela. Sabe que ela precisa de socorro, de ajuda. E jamais Jesus Cristo olhou para alguém e foi omisso em socorrer, em ajudar, em tirar a aflição. Por isso que é momento de muita reflexão da forma como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. A forma como nós estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se a partir do momento eu confesso Jesus Cristo como o nosso único e eterno Salvador, lá em 1 João 2,6 ele diz o quê? Aquele que diz que está nele deve também andar assim como ele andou. Ele andou com um olhar compassivo. Ele olhava para as pessoas cansadas e aflitas. Tá? E é muito importante nós, como igreja, termos em nossas mentes que quando ele foi embora, ele entregou um legado para a igreja, que é a vida pessoal dele, como ele viveu aqui. Como que ele olhava para as pessoas, como ele olhava para a atitude das pessoas. Jesus Cristo nunca repudiou ninguém, nunca mandou ninguém se afastar dele. Talvez nós não estejamos agindo dessa forma. Nós, às vezes, não temos tempo para as pessoas necessitadas, não é? Faz um balanço para nós vermos aí, como que nós estamos olhando para os doentes em hospitais, como que nós estamos olhando para pessoas aflitas, até mesmo, às vezes, parentes nossos, que estão do nosso lado, até mesmo lá no trabalho. A importância que tem a vida de um crente no ambiente em que ele está. Abraão recebeu uma ordem de Deus, ser tu uma bênção. Ser bênção é ter esse olhar compassivo, esse olhar de compaixão, né? Em sua mente, tá na mente de Cristo, eles são do coração deles. São do coração deles. Jesus Cristo pesa os seus fardos. Jesus Cristo, quando olha para uma pessoa, ele vê as consequências daquele peso que ele carrega e se predispõe, ele se comove. Jesus Cristo é extremamente sensível ao sofrimento alheio. Jesus Cristo é extremamente sensível, tá? Ao que as pessoas estão passando naquele momento. E aí, ele se apresenta como solução. Isso mesmo. Nós, como representantes, nós, como filhos de Deus, nós que aprendemos a testemunhar Jesus, lembre-se bem que quando Jesus diz, vós sereis minhas testemunhas, ele não está dizendo para nós que nós somos testemunhas que ele morreu na cruz. Nós não vimos ele morrer na cruz. Então nós somos testemunhas do quê? Nós não somos testemunhas oculares daquilo que aconteceu. Mas ele deixou para nós, sim, um compromisso muito sério de ter um padrão de vida que ele veio ensinar a viver. Veio mostrar para nós como se vive aqui na Terra. Há muitas pessoas precisando de ajuda, de socorro. E às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas, né, meus irmãos? E deixamos de viver esse cristianismo abençoado. Deixamos de ser abençoadores. Né? Às vezes as pessoas acham que podem abençoar através de ajuda de dinheiro, comprando algo para alguém, dando uma cesta básica. Meus irmãos, tem muita gente aflita emocionalmente. Tem muita gente doente espiritualmente, precisando sim de apoio, de ajuda, de alguém como nós, como crente. Somos luz do mundo, somos sal da terra, somos abençoados em vida, somos a evidência do Evangelho. O mundo tem que olhar para a igreja e ver nela a salvação. O mundo tem que olhar para a igreja e ver nela a solução. É o local onde o mundo vai poder se chegar perto e ver e desejar participar. Por quê? Porque se sente aliviado, se sente perdoado, se sente amado e não rejeitado. Né? O olhar de Jesus Cristo, aquele olhar de compaixão, é o olhar de quem ama. Tá? E com sua vontade remove suas aflições. Isso mesmo, ele remove as aflições. Ele cura. Jesus, quando olha para uma pessoa, meus irmãos, nós temos que aprender, a sua compaixão se reflete em ações úteis. Não adianta ficar dizendo que tem compaixão e não existe evidência disso. Jesus não agia dessa forma. Porque a Bíblia diz aqui no texto que quando ele olhou para pessoas, ele olhou para aquelas pessoas, ele estava cansado, ele tinha todas as razões do mundo para dizer, gente, volta depois, tá? Dá um tempo aí para nós aí, nós estamos cansados. Não temos tempo nem para comer, diz o texto aqui, não é? Não temos tempo nem para comer, vocês estão aí em cima da gente, não dão sossego, dá um tempo. Mas não é assim que Jesus age. Não é assim porque a essência da vida de Cristo é essa, é compaixão, é amar o próximo. Amar o próximo ao nível de ver a necessidade dele.
Amar ao próximo a ponto de ver que ele precisa de ajuda. E acima de tudo, ele está em condições de ajudar. Eu vejo muitas pessoas na igreja, às vezes, achando que não tem condições de ajudar o outro. Tem. Tem muita gente precisando simplesmente de um crente do lado, às vezes até quieto. Isso. Precisando de apoio, da presença de alguém. Não fique pensando que ajudar as pessoas é só bens materiais. Não é não. A grande maioria das pessoas está carente de atenção. E muitas pessoas, até dentro dos nossos lares, os nossos idosos, os nossos filhos, não é? Carente de atenção. Por quê? Porque nós estamos preocupados com muitas coisas, esquecendo-se de que o nosso olhar não é mais aquele olhar de compaixão, aquele olhar que ama, aquele olhar que reflete uma ação útil. Tem que fazer, tem como fazer, está ao nosso alcance. Você é crente, nós somos crente. Nós temos o poder de ajudar, nós temos o poder de aconselhar, de consolar. Isso mesmo. Os seus discípulos estavam aprendendo com Jesus. Você nunca vai ver nenhum discípulo interrompendo Jesus Cristo, dizendo, não, vamos descansar primeiro. Não. Jesus deu a vida para esse ministério. Jesus deu a vida para o próximo. Ele deu a própria vida dele, não foi só na cruz, não. Foi o seu viver diário, ele não viveu em função de si mesmo. Ele nunca procurou viver de uma forma para satisfazer o seu ego. Não. Ele estava ali para viver em função dos outros. Em auxiliar, em ajudar, em remover as suas aflições. É uma característica interessante da igreja, que a igreja tem poder de remover aflições do próximo, das pessoas que estão ao seu lado, e principalmente dos da fé, dos da própria igreja. E às vezes o próprio crente se sente sozinho dentro da igreja. Né? Faz um balanço na sua vida. Quantas pessoas esse ano, ou ano passado, antes da pandemia, você visitou? Quantas pessoas nós visitamos? Para conversar, jogar a conversa fora, como diz aí o ditado popular. Né? Vamos lá conversar, só para estar presente, sentar, vai lá tomar um café, convida para tomar um café na tua casa. É vida de comunidade. Assim é a vida comunitária da igreja. É aquela vida que nós estamos nos envolvendo. Sabe por que isso é essencial? Porque nós só vamos conhecer a necessidade de cada um se nós nos aproximarmos. Porque senão nós vamos viver como uma ilha, isolados, sozinhos. Jesus não age dessa forma. Como que eu quero ter um olhar de compaixão quando eu não estou em contato com o necessitado? O olhar de compaixão em nós, que somos crentes, não é o mesmo de Cristo, que já é a essência da compaixão. Mas nós temos que aprender o exercício da compaixão. E como que eu aprendo a ser compassivo? Quando que eu aprendo a ter compaixão? Ali do lado, vai lá no hospital, você vê se você não vai sentir a dor do outro. Hein? Pegar pacientes terminais, pegar pessoas que estão partindo daqui. Vai lá. Você já teve essa experiência de alguém te convidar para orar por ele? E você olhar para a pessoa e a enfermeira vem dizer a você, ele deve partir a qualquer momento. Eu pergunto para você, como é que você se sente assim? É o exercício da compaixão. É fazer isso crescer dentro de nós. O olhar de Jesus é assim. E o nosso tem que ser assim também. Não temos outra escolha. Às vezes o nosso vizinho nem sabe que somos crentes. Às vezes os nossos vizinhos, às vezes o nosso patrão não sabe nem que nós somos crentes. Às vezes nós pensamos que compaixão a gente só exerce com pobre, com pessoas mais simples. Meus irmãos, tem mais aflitos do outro lado do que nós podemos imaginar. Viu? Pessoas ricas, pessoas com dinheiro, patrão, aflitos, necessitados de ajuda. Você tem orado? Tem intercedido? Tem colocado as pessoas no joelho, diante do altar do Senhor? Porque essa é a nossa missão como igreja. O crente tem olhar compassivo, porque o crente tem solução para o mundo. O crente tem solução para as pessoas. Jesus Cristo deixou isso muito claro para nós. O Espírito Santo veio à Terra não somente para nos consolar, mas principalmente nos capacitar a praticar. E ele vos convencerá de tudo aquilo que tenho feito. Você sabe como é que o Espírito Santo convence? Na prática, no exercício. Por isso, amados, vamos olhar diferente para as pessoas. Vamos olhar diferente. Eu me lembro de Jesus Cristo visitando o Simão lá. Quando chegou lá, entrou aquela pecadora. O Simão começou a questioná-lo na mente. Se esse fosse profeta,
saberia quem é essa mulher, é uma pecadora, é uma prostituta. Jesus olhou para ele e disse, ô Simão, vês esta mulher? Sabe qual era o olhar de Simão para aquela mulher? Aquele olhar discriminatório. Aquele olhar que discriminava ela como uma prostituta. Sabe como que Jesus olhava para aquela mulher? Como uma mulher que estava buscando perdão, buscando o arrependimento diante dele. E ela ganhou. Como estamos nós nesse quadro? Será que o nosso olhar é um olhar de compaixão como o de Jesus? Porque nós somos filhos de Deus. Se você confessou Jesus como teu Salvador, você deve isso às pessoas. Nós devemos isso aos irmãos do lado. Hã? Nós devemos. Nós sabemos como está o nosso irmão, como ele está triste. Por isso que de vez em quando eu repito aqui que eu gosto do culto presencial. Porque lá do púlpito eu sei como é que está o povão. Eu lá do púlpito eu vejo um já meio triste, vejo um dos foros de dentro, vejo quem briga com quem. A gente se conhece, nós somos família. Não é? Então vamos lá conversar. Mas tem papo aí, como é que estão as coisas? A segunda coisa interessante nesse olhar de compaixão de Jesus, nessa forma de Jesus olhar para as pessoas, é um olhar que vai ver a necessidade de dependência dele. Isso mesmo. O texto vai nos dizer que ele olhou para ela e as viu como ovelhas sem pastor. Viu Jesus uma grande medida, se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Será que isso é cabível para nós hoje? Olhar as pessoas ao nosso lado e chegar à conclusão como se fossem pessoas que não têm pastor, com tanto pastor que ele instituiu aqui? Pastor é aquele que pastoreia, não fica pensando só aquele que prega no púlpito, não. O apóstolo Paulo chega e diz, pastoreava-os uns aos outros. Olhar que precisa, olhou para as ovelhas como pessoas sem pastor, ovelhas sem pastor, rebanho sem pastor. Né? Não existe nenhum animal tão dependente quanto uma ovelha. Sabem disso, né? Quando Jesus olhou para aquela multidão, ele concluiu imediatamente que a liderança de Israel, os representantes da lei, falharam seriamente em alimentar aquele rebanho. Falharam seriamente. Pegaram esse rebanho para explorar, para tirar o que eles tinham. Essa é a realidade. Por isso que quando o texto diz que Jesus, ao olhar para aquele povo, ele as viu como ovelhas sem pastor, como rebanho sem pastor, tá? As ovelhas precisam daqueles que a guiem, viu? Ela se perde, a ovelha sem pastor é uma ovelha que se perde fácil. A ovelha é totalmente dependente do pastor. E quando ele olha para aquilo, sentiu aquela compaixão profunda que ele viu aquele povo se perdendo, desorientado, não sabia para onde ia. Isso, ela se perde, ela fica vagueando. A ovelha, o animal, se você soltar ele num pasto, em qualquer lugar, ela fica vagueando, ela procura pelo pastor. Por isso que a multidão ia buscá-lo. Porque Jesus Cristo é o bom pastor, ele disse isso. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelo rebanho, pelas ovelhas. Porque o bom pastor dá a sua vida. E quando ele fala de dar a sua vida, não é simplesmente, eu repito aqui, só na cruz, não. É o viver em função do rebanho. Isso é o legado da igreja. Ela se perde, ela vagueia para lá e para cá, ela se torna presa fácil para as feras. Isso mesmo. Ela se torna presa fácil. Quando você vê a multidão, ela está sendo presa fácil do diabo. Que corrompe, que faz e que muda pensamento, ensina heresia, ela está exposta. É um rebanho sem pastor, tá? Ela precisa de um pastor para levá-la, inclusive, para alimentar-se, porque se não levá-la, morre de fome, sabiam? Ovelha, se você não tirar lá do aprisco e levar para o pasto, se o pastor não fizer isso, ela morre de fome. Porque ela é totalmente dependente do pastor. Só em olhar para esse texto arrepia a gente das nossas responsabilidades diante desse Deus grandioso nosso. Jesus Cristo fala isso para Pedro, lá no final do livro de João. Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, Senhor, então apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. O alimento do rebanho sou eu. E para o meu rebanho ser alimentado pela minha palavra, é necessário que Pedro me ame.
Meu irmão, se nós estivermos falhando seriamente nessa área, aí nós vamos ter problema com Jesus. Porque não é isso que a palavra de Deus ensina. Tu me amas? Então alimenta o meu rebanho. Senão ele morre de fome. Ele é totalmente dependente da... Meus irmãos, nós temos que aprender algo a respeito da função do povo de Deus aqui, que nos responsabiliza gravemente diante de Deus. O Senhor Deus pegou o mundo e entregou sob a responsabilidade da igreja. Sabia disso, né? A igreja é responsável em alimentar, em pregar, em viver, em testemunhar, ser evidência desse evangelho. É responsabilidade nossa. Deus não entregou essa responsabilidade para o mundo. Não. A igreja de Cristo é responsável em alimentar. A igreja de Cristo é responsável para ensinar, mostrar, falar e buscar o rebanho, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Povo que estão andando por aí desviado, desorientado. Povo que se perdeu na história da humanidade. Por quê? Porque estavam como um rebanho sem pastor. Amado, nós temos esse compromisso diante do nosso Deus. Nós temos esse compromisso diante do nosso Senhor. Jesus Cristo deu a vida dele pela nossa. E quando eu disse ele deu a vida dele, ele deu a vida morrendo na cruz. Ele deu a vida em vivendo, em aliviando, em ajudando, em tirando as nossas aflições. Ele dizia com muita firmeza: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso ficou para a igreja. A igreja tem autoridade hoje de dizer: vinde a nós, vinde a Cristo. Viu? Porque nós temos Jesus Cristo, nós sabemos quem é Jesus Cristo. Viu? O mundo tem que saber conhecer Jesus Cristo através do padrão de nossas vidas. Porque esse é o nosso compromisso. Não vamos viver agora deixando pessoas se perdendo por aí, desorientadas, vagueando para lá e para cá. Pessoas desonestas, pessoas perdidas, totalmente perdidas. As drogas dominando cada vez mais, meninas novas cada vez mais ficando grávidas. E eu não estou falando do mundão, não, estou falando de coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Eu fico me perguntando onde está o pastoreio. Onde está o pastoreio na família? Onde está o pastoreio dentro de casa, nas escolas, no pai, na mãe que ensina o filho como viver nesse mundo? Responsabilidade nossa. Ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda que for velha, não vai se afastar dele. Está entendendo o que significa esse compromisso? Porque nós temos que entender, meus irmãos. A nossa vida, o padrão que nós vivemos, influencia o ambiente que estamos. Jesus Cristo, ele era querido, ele era procurado. Ele era necessário. As pessoas estavam sempre ao redor dele. Sabe por quê? Porque estavam aflitas, sofrendo. Sofriam. E ele é a única solução. Não quer dizer que ele salvou todo mundo, não, hein? Mas ele aliviou a dor de muita gente. Dor emocional, dor psicológica, dor, enfim. Todo tipo de dor. Aflição, desespero. Jesus se compadecia profundamente sobre isso. Olhava para as pessoas, olhava lá na alma dela e via quanto aquelas pessoas estavam sofrendo. A Bíblia narra que quando Jesus Cristo chegou diante do sepulcro de Lázaro, diz o texto lá em João 11, ele olhou para o sepulcro e chorou. Ele chorou, sabe por quê? Porque ele viu ali as consequências do pecado. Aonde o pecado levou o amigo dele. Aonde o pecado levou aquela pessoa que ele amava. E ele chora. Ele chora porque ele é assim. Ele tem esse olhar compassivo. E diz a Bíblia que ele se mexeu contra o mesmo, no grego está que ele se envolveu e deu a ordem para o Lázaro sair. Ele ficou emocionado. Meus irmãos, Jesus vivia uma vida, tá, no reflexo da vida do outro. Ele se dedicou à vida dos outros, das pessoas que estão ao redor. Mas isso é natural nele. E ele ensinou um monte, os mandamentos da Bíblia se resumem em dois: amar a Deus e ao próximo a si mesmo. Amor ao próximo é ter um olhar compassivo, é ter um olhar de compaixão, é olhar que as pessoas necessitam de orientação, elas têm que depender de Jesus. É aquele olhar clínico que vê a dificuldade e vê o problema. Nós temos uma tendência de olhar para as pessoas pela aparência. Ele está bem? Será que está mesmo? Tem gente se esforçando para estar bem. Tem pessoas se esforçando para mostrar que está bem.
Daqui a pouco você pega, ele caiu, quebrou sozinho, está lá chorando nos cantos. E eu perguntei, onde é que nós estamos? Claro que nós estamos diante da nossa televisão de 500 polegadas, não é mesmo? É. Agora dá a televisão de 500 polegadas, a pessoa pula para dentro dela, vai assistir filme, esquece da igreja, esquece de tudo. Não é verdade? Porque estão se envolvendo de tal maneira com esse século e com esse mundo, uma advertência que João vai fazer, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, para não se distrair da missão principal pelas quais Jesus Cristo nos preparou, dando demonstração. Jesus Cristo ensinava pela prática. Viu? Jesus Cristo ensinava da forma correta ali, mostrando como é que era. Ele chegou no salão lá uma vez, estava lá uma toalha e estava lá uma bacia com água. Aquilo estava lá, ninguém se prontificou a pegar a toalha e a bacia e lavar o pé de ninguém, que era o costume deles. Jesus pegou e fez. Isso mesmo. Ele pegou e fez aquilo lá. Por quê? Porque ele olhava a necessidade. Ali havia uma necessidade espiritual grave que eles teriam que aprender. O que faço agora compreenderás depois. Isso, meus irmãos. A nossa vida é a vida dos outros. É trabalhar em função dos outros. É ajudar os outros. É abençoar o outro. É assim que a igreja vive. E quanto mais próximo da volta dele nós estivermos, mais nós vamos ter que nos dedicar a isso. Porque tem muita gente morrendo e indo embora e nós não sequer falamos do evangelho para ela. Nós temos que aprender, meus irmãos, a ter um olhar extremamente sensível. Jesus olhava para as pessoas, a ponto das pessoas ficarem envergonhadas na presença dela. Jesus é assim mesmo, ele olha lá na nossa vida, ele olha lá no nosso pecado. Converteu Zaqueu sem falar uma palavra. Só olhou para ele. Lembra? Zaqueu pode descer. Diz o texto de Jesus ia andando, olhou para cima e viu Zaqueu lá em cima do sicômoro. Desce que hoje me convém estar na tua casa. Chegou lá, Bíblia não resiste a mais nada de Jesus falando nada. Só falou uma coisa. Hoje houve salvação nessa casa. Não falou nada. Zaqueu entrava e saía, olhava, Zaqueu entrava e Jesus está lá olhando para o pecado de Zaqueu. Jesus é assim, ele olha para o pecado. Zaqueu precisava de salvação. Zaqueu precisava ser confrontado com a realidade da vida dele, que estava oculta pelo pecado. A realidade da vida dele, que ele era um pecador miserável que necessitava. Chegou no fim, Zaqueu foi tocado de tal maneira pelo olhar de Jesus que se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Isso mesmo. Jesus é assim. Você já foi olhado por ele? Quando você for olhado por ele, cuidado. Não tem nada que se oculta no olhar dele. Nada. Os discípulos sofriam com isso. Ele olhava para um, olhava para outro, olha lá na alma. Hein? Lembra lá do Jeremias, lá, hein? 17:9, hein? O coração do homem é corrupto, mas que todas as coisas quem o conhecerá, eu, o Senhor, conheço o coração do homem, eu esquadrinho, eu gosto muito dessa palavra, hein? Eu esquadrinho, eu ando dentro do coração do homem. Jesus é assim, o olhar de Jesus é profundo, extremamente profundo, e glória a Ele por isso. E a pergunta que surge é, como que eu estou olhando para as pessoas? Eu vou mais além. Antes de olhar para pessoas, dê uma olhada para você mesmo. Isso. Paulo escrevendo aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmo. Faça isso. Olhe para dentro do seu coração e veja como é que você está. O que você está vendo de você? O que você está encontrando em você? Apóstolo Paulo, quando olhou para dentro dele, chegou à conclusão, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Será que podemos falar a mesma coisa? Será que nós temos o mesmo olhar de Jesus? A sensibilidade, o amor que Jesus tinha, a misericórdia, a compaixão? Porque nós temos que ter, porque nós somos salvos, nós confessamos Ele como nosso Salvador. E por fim, meus irmãos, o olhar de Jesus que vê a necessidade espiritual. Nós vimos aqui a pessoa que Jesus Cristo olhou como um pastor, ovelha sem pastor. Ouvimos Jesus olhando para as pessoas e vendo suas necessidades físicas, psicológicas e emocionais. Mas Jesus foi além quando ele olhou para elas e viu que elas tinham necessidades espirituais. Necessidades sérias, meus irmãos. São necessidades que vão definir a situação futura do homem. São necessidades que vão confrontar o homem no dia do juízo. Jesus olhou para aquelas pessoas e também as viu lá no dia do juízo. Jesus está olhando para as pessoas e olhando elas diante do seu trono de julgamento. E diz o texto aqui no versículo 34, que Jesus diz assim, compadeceu-se dela, que era como ovelhas
e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Elas não eram carentes somente de curas físicas, de curas psicológicas, emocionais. Elas eram carentes, acima de tudo, de curas espirituais, sérias, muito sérias, que definem a vida de alguém. Vou repetir para vocês que nós também somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis, meus irmãos, porque nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Lembre de uma coisa, a Bíblia não foi escrita para o mundo. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. O povo de Deus tem responsabilidade de revelar essa Bíblia para o mundo através das suas vidas. O mundo pode pegar a Bíblia, ler, se tornar um grande intelectual de conhecimento de livros teológicos, históricos, conhecer toda a hermenêutica, exegese, pode fazer o que ele quiser. Mas existe algo de espiritual dentro da Bíblia que só consegue ser vivido, só consegue tornar-se evidência na vida de uma pessoa que o Espírito Santo está no controle dela. Isso mesmo. E nós somos essa pessoa. Jesus deixou isso muito clarinho. O Pai vos enviará outro Consolador que vos ensinará aquilo que vos disse. Isso. Olhe para as pessoas, olhe para o mundo, olhe e veja as necessidades espirituais que elas têm. Meus irmãos, as pessoas estão sendo enganadas por heresias. As pessoas estão sendo enganadas por doutrinas falsas. As pessoas estão sendo enganadas, meus irmãos, por ofertas e promessas que não existem na Bíblia. Por isso que Jesus, quando olha para aquele povo, olha para o povo e vê a ausência do conhecimento da verdade. Isso mesmo. O povo não conhecia a verdade. Ficou seguindo aqueles mestres judeus lá da antiga lei, que não viviam nada, nem da lei, não conseguiam, mas inventavam coisas. Nós estamos presenciando isso hoje. E você sabe de quem é a responsabilidade para clarear a mente dessa gente? Nós. Nós somos responsáveis. Porque é assim que Jesus nos ensinou. É assim que ele viveu. Olhou para a multidão, se compadeceu. Olhou para a multidão e viu um rebanho como se não tem pastor. Olhou para a multidão e começou a ensinar-lhes. Palavras de vida eterna. Jesus começou a ensinar. A pessoa tem necessidade de vida eterna, você sabe disso. Eu sei, nós conhecemos a Bíblia. Agora o vizinho sabe. O teu filho já sabe. A sua mãe e seu pai já sabem. Que ele tem uma necessidade vital de vida eterna. Não é de morte, não, porque morte já está na mão dele. Jesus começou a ensinar palavras de vida eterna para aquelas pessoas. Isso mesmo. Glorioso o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se preocupou com todos os aspectos da vida humana. Se preocupou tanto que ele consegue observar algo na vida do ser humano. Necessidade espiritual que eu e você tínhamos antes e que ele veio suprir. Por isso hoje nós somos capazes de discernir, porque o Espírito Santo interpreta, aplica em nossas vidas. Palavras de vida eterna, palavras que edificam, palavras de esperança, palavras que a vida não termina aqui no sepulcro, palavras que vai levar o homem para o céu, vai levar o homem para o reino de Deus, das maravilhas do reino de Deus, onde a lei é o amor. Jesus começou a ensinar sobre isso, e não onde a lei ensinava outra coisa. Não, a palavra de Deus é simples. Simples, por quê? Os discípulos aprenderam, meus irmãos, e pela experiência da prática que Jesus estava dando a eles, que eles estavam sendo responsabilizados a ensinar sobre o reino de Deus, e que a lei do reino de Deus é a lei do amor. Por isso você vai pegar logo no começo do texto, mesmo cansado, Jesus olhou para o rebanho e os amou, teve compaixão profunda deles. As maravilhas do reino de Deus, onde a lei é o amor, e que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele ensinava isso. Jesus não é um pregador como eu, como qualquer outro pregador, que tem que ensinar que ele... Não, ele dizia, eu sou o caminho. Ele viu um rebanho disperso, ele viu um rebanho perdido, ele diz, eu conheço, eu vou dizer para vocês quem é o caminho. Qual é o caminho que vai levar vocês à vida eterna? Qual é o caminho que leva vocês diante do Pai? Eu sou o caminho, eu sou a verdade.
E também sou a vida. O caminho, a verdade e a vida são personificadas em Cristo. E por isso que essa mensagem é tão poderosa. Mensagem que transforma, que muda o ser humano. E que traz uma oportunidade, traz uma esperança para o ser humano. Por isso Jesus começou a ensiná-los. Trazendo uma outra expectativa de vida. Trazendo uma outra visão de futuro. Colocando nos corações a esperança. Para pessoas desiludidas, perdidas, desorientadas. Nós temos que viver esse padrão de vida. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Verdade é essa. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ver Deus a não ser em Cristo. Em João 6,46 ele deixa muito claro. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. O único que tem visto o Pai era Ele. Por isso o ensinamento. E em verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. É isso que você e eu temos que ensinar. É isso que nós, como igreja, temos que ensinar. Jesus é o único caminho, verdade e vida. É o único que pode conduzir ao caminho. É o único que pode trazer a vida eterna. Ele olha para aquelas pessoas, elas estavam necessitadas espiritualmente disso. As pessoas ao nosso redor estão extremamente necessitadas de ouvir essa mensagem. Não só de ouvir a mensagem, mas de ver um padrão em nossas vidas que muda o coração das pessoas, que torne a gerar uma esperança. Quando uma pessoa olhar para a vida de um crente, ela vai renovar a esperança. Ela vai ver, realmente esse evangelho tem o poder de mudar. Esse evangelho tem o poder de transformar. Ela se conforta em ver na igreja uma igreja alegre, uma igreja feliz, uma igreja bem-sucedida, uma igreja que ora, uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que é edificada através da doutrina dos apóstolos. Essa é a igreja que vai influenciar o mundo. Essa é a igreja que faz a terra tremer. Essa é a igreja que o inferno não terá poder sobre ela. Isso mesmo. E nós somos essa igreja magnífica e abençoada, que traz essa palavra de esperança. Quantas vezes, meus irmãos, nós não falamos de Jesus para ninguém? A ninguém. Viva! Prega o evangelho quando for necessário, fala. Viva o evangelho. O mundo está carente de pessoas honestas, sérias, sinceras. O mundo está carente de pessoas que são confiáveis. O mundo precisa de pessoas confiáveis. Sim. Meu irmão, como que você está olhando para as pessoas? Como que nós estamos olhando para as pessoas? Com olhar de compaixão, vendo a necessidade dela, compreendendo a necessidade de cada um, hein? Tendo a solução na mão, aplicando a solução, agindo. Como que nós estamos olhando para as pessoas? Será que nós estamos vendo pessoas realmente desorientadas, andando para lá e para cá? Hein? Sem saber para onde vão, sem saber o que vão fazer, desesperada. Se existe um desespero grave, meus irmãos, é um desespero espiritual. Traz dúvida, ansiedade, angústia, medo da morte, medo do inferno, medo de tudo. São pessoas carentes, muito, muito carentes de vida espiritual. Hein? Ou o olhar que você tem para as pessoas tem levado você a acreditar que essas pessoas têm necessidades espirituais graves, profundo. E que nós, como igreja, nós, como crente, temos e devemos olhar como Jesus olha. Como Jesus olhou para aquele povo, como Jesus olhou para certas pessoas, como Jesus olhou para aquela prostituta, como Jesus olhou para aquela mulher que foi apedrejada. Foi não, quiseram apedrejar, né? Jesus olha para ela e diz assim: cadê teus acusadores? Eles não estão aqui. Ele disse para ela assim: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Será que eu tenho esse olhar? O olhar perdoador? O olhar que não cobra? O olhar que não coloca na frente a etiqueta, a placa de quem é a pessoa? É uma prostituta. Era isso que o Simão falou lá. Ele lia as pessoas pela placa. Jesus lia as pessoas pelo coração. Jesus, ele lia as pessoas como se elas fossem estranhas ao ambiente dele. Jesus olhou com ela e disse para ela, ela chorou, limpou, enxugou meus pés com lágrimas, lavou meus pés com lágrimas e tudo, não fez nada.
Porque Jesus olha diferente. E quando ele falou com o Simão, falou com amor também. Ele está corrigindo o Simão, que ele amava o Simão está vendo errado. Por isso precisava de um puxãozinho de orelha. Será que nós estamos olhando com esse olhar carinhoso para as pessoas de necessidade? Ou será que nós estamos simplesmente acusando todo mundo que erra perto de nós? Quando as pessoas não são aquilo que nós queremos, nós apontamos o dedo, falando mal, já queremos ver ele morto? Que é isso? Isso não é o olhar de crente. O olhar de pessoas compassivas, o olhar de pessoas que estão olhando que ela está fazendo aquilo porque ela está desorientada. Ela está falando aquilo porque ela não conhece a verdade. Porque se conhecesse a verdade como você conhece, aí sim, ela estaria errando. Mas por enquanto ela já está vivendo no erro. Precisa de socorro, precisa de ajuda, precisa de orientação. Quando você conversa com alguém e descobre que aquela pessoa não tem nem noção que vai acontecer com ela depois da morte, será que nós temos tido coragem para chegar para ela e dizer: olha, você precisa de Jesus urgentemente na sua vida. Não saia desse mundo sem Jesus. Não vá partir daqui sem Cristo no seu coração. Porque a realidade é bem diferente da que você está achando. Seja evidência na vida dessa pessoa. Demonstre amor, cuidado, preocupação. Interceda diante de Deus pela vida dela. Bota o teu joelho no chão. Nós temos que colocar. Pai, ajuda o irmão, ajuda a irmã. Tem pessoas carentes de nós. A nossa tendência é não gostar das pessoas ruins. A nossa tendência é não gostar das pessoas que desobedecem. A nossa tendência é não gostar das pessoas que têm vício. Não, meu irmão. Não podemos ser assim. Temos que ter um olhar diferente. É isso que o texto de hoje nos traz à mente. Vamos concluir com o pensamento, encerrando esse assunto. O olhar de Jesus é profundo. Jesus não olha o exterior das pessoas. Se for uma prostituta, ele vê como pessoa. Se for um milionário, ele vê como pessoa. Se ele for como nós, ele também viu como pessoas e no seu coração nos salvou. Mas o interior, é isso que Jesus vê. Quando Jesus olhou para as pessoas e viu o interior delas carentes de atenção, carentes, Jesus foi lá e ajudou. Estendeu a mão dele. Pregou para eles, ensinou para eles, disse a verdade para eles. Isso mesmo. Jesus olha para a alma do homem com amor, com desejo de dar a salvação a todo aquele que nele crê. Vivemos assim? Temos que viver assim. Esse é o nosso compromisso diante de Cristo. E isso mesmo. É isso que ele deixou para nós. E vós sereis minhas testemunhas. Testemunha do quê? De que existe esperança. De que existe salvação para todo aquele que nele crê. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Nós vamos encerrar esse momento de culto agradecendo a Deus, né, pelo privilégio que nos concede. E vocês orem por mim, que amanhã eu estou fazendo 18 anos. Eu gostaria que vocês estivessem orando por mim, certo? E pedindo a Deus para essa pandemia passar e nós possamos estar todos juntos de novo lá no templo, para nós podermos louvar, adorar, aprendermos juntos a palavra de Deus. Tá? Eu vou fazer a oração final. Você aguarde para entrar na live do Júnior, do louvor, tá? Aí nós estamos juntos ali com ele para também adorar a Deus, encerrando assim esse momento de culto diante do nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça. Oremos então. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por tantas as bênçãos derramadas sobre nós. Que a tua graça e a tua misericórdia que tem nos assistido, nos fortalecido, esteja sempre, ó Deus, nos orientando, nos fortalecendo, fazendo-nos, ó Deus, lembrar que nós temos a mensagem de esperança, uma mensagem de salvação para todo aquele, Senhor Deus, que necessita. Esteja, Senhor Deus, motivando a tua igreja, fortificando-a cada vez mais. E te agradeço também, ó Deus, porque me concedes mais um ano de vida e estamos sempre, Senhor Deus, diante da tua santa presença para receber de ti aquilo que tu tens para nós. Te louvamos agradecidos, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor.
Vários irmãos aqui dando parabéns. Senhor. Eu agradeço os parabéns. Jairo, Eli, Maria José. Todo mundo. Vocês estão vendo que é 18, né? Menino novo, hein? Os curiosos, 67 anos. Eu sei que tem gente pensando que eu tenho 40. Eu sei que tem. Deus abençoe vocês. Amém? Boa noite, irmãos. Enquanto o pessoal vai se achegando aí, vamos passar um cântico aqui. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama seu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Amém. Santo, 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 exaltado e bem alto. Assim que deve ser o nosso louvor e a nossa adoração. Irmãos, o primeiro cântico de hoje de louvor e adoração nós vamos entoar como tributo, né, ao nosso Salvador, que de todas as bênçãos, de todas as coisas que Deus já nos deu, a melhor foi a salvação em Cristo, né? Nós temos amigos, temos família, temos irmãos, mas a gente tem que tributar honra e glória, né, a Deus por tão grande graça que Ele nos deu por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Tributo, eu sou grato. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova
muitos irmãos e irmãos, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Meu louvor estará continuamente e Jeová em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos, irmão, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente e Jeová em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sim, Jesus Cristo será sempre a minha canção. E o próximo cântico, sabendo dessa verdade, que ele sempre vai ser a minha canção, a nossa canção, a gente não precisa de ser reconhecido, mas ele sim que tem que ser reconhecido através de nós. E eu não preciso ser reconhecido por ninguém, porque a graça dele já nos basta, né? Então não precisamos de tal reconhecimento, de tal título, de tal rótulo. Nós temos que fazê-lo conhecido, amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo do santo, fumaça me esconde, só Teus olhos me vê. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo,
lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Amém. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Este Jesus é o meu respirar, é o pão da vida, é a água que mata a sede para não termos mais sede. Este Jesus é o meu respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Eu perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo
feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Sem Jesus nós não temos direção. Sem Jesus estamos cegos. Sem Jesus estamos perdidos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nos encontramos. Certos, ó Pai, que o Senhor está atento a cada um que está elevando a Ti o louvor e a adoração neste momento. Te agradecemos, ó Pai, pela tão rica e gloriosa oportunidade que o Senhor concede a cada um de estar, ó Pai, louvando e Te adorando. Porque sabemos, ó Pai, que tem muitos e muitos e muitos, ó Pai, que não tem este privilégio de estar levantando a Tua voz, louvando e exaltando o Seu nome, como forma de agradecimento, ó Pai, pelas Tuas misericórdias, pela Tua fidelidade, ó Pai, que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Senhor, nessa noite e essa semana que vem que nos pertencer, Senhor, continue, ó Pai, nos abençoando segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Irmãos, ficamos assim. Queria falar com os irmãos aí que dia de sábado está sendo uma bênção. O Jô, né, firme e forte, o Xande lá, que maravilha, né? Agora, semana que vem, nosso irmão Cleito, já estou deixando as coisas aqui do louvor preparado. E os irmãos ainda que não tiveram oportunidade, vamos aparecer lá, que está sendo muito abençoado, viu? As reuniões, dia de sábado, está sendo bênção e bênção mesmo, tá, gente? Então, quem tiver oportunidade, se inscreva aí, fala aí com o Jô, né, Jô? Que vai dar um lugarzinho lá para quem não teve ainda, né, a oportunidade de estar lá. E a comunhão é uma coisa maravilhosa. Precisamos sempre estar reunidos. Amém? Até semana que vem e até sábado, se Deus quiser. Um abraço, fiquem todos na paz.